Sidónio Pais, o mito. Quem foi este homem que passou como um meteoro pela política portuguesa, tendo estado à frente dos destinos do país o breve período de um ano? Entre o golpe de Estado de 5 de dezembro de 1917, que esfiou, e o seu assassínio a 14 de dezembro de 1918 e que granjeou um lugar inequívoco na Galeria dos Memoráveis. Refere o professor António Telo. Sidónio Pais, 1872-1918, é uma das personagens mais fascinantes e enigmáticas da história portuguesa. A sua curta passagem pelo poder inflamou paixões, despertou sentimentos adormecidos e ergueu ondas ainda hoje visíveis. Fim de citação. Entende o investigador que o sidonismo deve ser entendido como uma experiência pioneira e precursora dos regimes autoritários da Europa, de entre as guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra, e ao mesmo tempo um regime muito português, que só se podia desenvolver neste extremo ocidental do velho continente. Muitos são os que veem Sidónio Pais e na sua república presidencialista a grande fonte e inspiração de todo o pensamento e atividade da direita portuguesa e dos regimes conservadores do século XX, o pai da direita e do conservadorismo. O sidonismo surge como uma resposta à crise da autoridade do Estado e do sistema político republicano, que, sendo suportado por uma elite urbana, anticlerical e jacobina, estava longe de acolher o apoio da população, amplamente rural e intrinsecamente católica. Portanto, o Estado republicano falha, a população é maioritariamente rural e católica, e Sidónio é o homem certo no momento certo. É no contexto de um país em crise, abalado pela guerra, de conflito permanente entre monárquicos e republicanos, entre anticlericais e católicos, entre partidos políticos que se degladiavam pelo poder, que nasce e tão facilmente se impõe a República Nova do Major Sidónio Pais. Um regime autoritário que sobrepõe os interesses coletivos aos direitos individuais e que restringe as liberdades. Um regime mantido pelas forças da autoridade, liderado por um chefe carismático que se propõe salvar a nação. Pois Salazar virá a dizer o mesmo. Estabelecer a ordem, convencido que representa por excelência a vontade do povo e que interpretava os seus interesses. Como dizia Sidónio, a pátria estava em perigo e era necessário o seu ressurgimento. E quem é que iria fazê-lo? Ele próprio. Egas Muniz, o médico português galardoado com o Prémio Nobel da Medicina, ao fazer o elogio fúnebre de Sidónio, declarou que este era um homem cheio de virtudes e extraordinárias qualidades que um desvario messiânico fez perder. Também o nosso grande poeta, Fernando Pessoa, participou nesta espécie de psicose coletiva, que é a espera irracional de um Salvador que pensou ter encontrado no Major Sidónio Pais. Acho que esta espera do Salvador nunca perdemos. O povo português nunca perdeu isto. Nenhum homem político o tocou tanto como Sidónio. Fernando Pessoa via nele a reencarnação da esperança sebastianista e do renascimento da pátria. No primeiro aniversário da morte do homem providencial que tanto o fizera sonhar, Fernando Pessoa escreve um longo poema sobre o seu herói à memória do presidente rei Sidónio Pais. Passa a ler uma parte, um excerto. Se Deus o havia de levar, para que foi que no trouxe, cavaleiro leal do olhar altivo e doce, soldado rei que oculta sorte como em braços da pátria ergueu e passou como o vento norte sob o ermo céu. Mas a alma acesa não aceita essa morte absoluta, o nada, de quem foi pátria e fé eleita e ungida espada. E no ar da bruma que estremece, clarim longínquo matinal, o desejado enfim regresse a Portugal. Segundo o sociólogo francês Roger Bastide, passo a ler, os mitos seguem exatamente as mesmas leis que os sonhos, exprimem os mesmos desejos incestuosos e as mesmas pulsões. A única diferença é que o sonho manifesta a libido individual, enquanto o mito manifesta a libido coletiva. O mito é o sonho coletivo de um povo. Sidónio Pais foi o mito coletivo do povo português. Gratidão, fique bem, até à próxima.